Nesta noite, nós lemos em Isaías 55:6: buscai o Senhor enquanto se pode, invocar enquanto se dá. Glória a Deus. Glória a Deus. Chegará um tempo em que não adiantará invocar e não adiantará buscar ao Senhor, né, meus irmãos? Quem, né, meus irmãos, vive uma vida sem Jesus. Vai chegar um tempo em que as oportunidades se acabarão. Quando, né, meus irmãos, no ouvir ou quando houver o arrebatamento sobre a terra. Então muitos vão querer, mas vai ser tarde. E nós estamos nessa noite aproveitando a grande oportunidade. Estamos aqui nessa noite buscando ao Senhor, invocando o nome dele. Glória a Deus. Aleluia. E o título desta mensagem é Apressa-te. Diga para o teu irmão que está do seu lado: apressa. Glória a Deus. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Glória a Deus. E nessa noite, no tópico 1 desta mensagem, vamos trazer 5 pontos importantes para buscar a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Para mantermos o nosso espírito, a nossa alma viva diante de Deus. Glória a Deus. Quantos já morreram espiritualmente? Mas nós estamos aqui nesta noite, nós estamos vivos, porque nós devemos observar esses 5 pontos espirituais. Primeiro, amados irmãos, nessa noite eu quero trazer a oração diária. Amém, meus irmãos? Sim. Quantos comem aqui todos os dias? Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Você se alimenta todos os dias, né, irmão? Eu também me alimento todos os dias. Né? Glória a Deus. Tem gente que faz mais refeição, né? Outros já não janta, eu estou preparando de jantar para ver se a gente perde um pouquinho de peso, né, meus irmãos? Mas, enfim, todos se alimentam todos os dias. Aleluia, E se nós nos alimentamos todos os dias para satisfazer o nosso físico, para nos mantermos com saúde saudável, nós temos o nosso corpo espiritual, o nosso espírito, que temos que estar, amados irmãos, fortificado diante da presença de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, a gente tem que se alimentar todos os dias. E qual é o alimento, pastor? O alimento, primeiro, é a oração diária. Glória a Deus. Nós não vivemos sem oração. Crente que não ora diariamente, ele cai, meus irmãos, porque o espírito dele fica fraco. Mas o crente que ora diariamente, ele é fortalecido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Um outro ponto é meditar nas Escrituras. Glória a Deus. Jesus manda nós meditarmos nas Escrituras, examinar as Escrituras, porque nelas contém a vida eterna. Então, nossa vida espiritual, nós temos que meditar na palavra do Senhor, meus amados irmãos. E um outro ponto que nós queremos trazer importante nesta noite é o arrependimento sincero diante de Deus. Glória a Deus. Conheça os seus próprios erros e se arrependa dia após dia. E é onde você cai e fala: Senhor, eu quero mudança, eu quero transformação. Amém, meus irmãos? Não procure olhar para o seu irmão, para o seu próximo, falar: aquele homem é assim, aquela irmã é assim, aquele assim. Não, meus irmãos, faça isso não. Fala assim: Senhor, muda-me cada dia mais. Como as Escrituras falam: examinar o homem a si mesmo, e come e beba deste pão. Meus amados irmãos, nós vamos ver na Bíblia uma passagem que fala sobre o fariseu e fala sobre o publicano. O fariseu vai orar e começa a se exaltar, a falar assim: ah, Senhor, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não roubo, eu não faço isso, e também não sou como este publicano que está do meu lado. E o outro, Jesus fala na sua parábola que o publicano, ele começa a se humilhar diante de Deus: Senhor, não sou digno de olhar para o céu, tenha misericórdia de mim. E Jesus falou: o publicano foi justificado,
mas o fariseu, ele não foi justificado. Glória a Deus. Irmão, o que você está fazendo para ser justificado diante de Deus? Aleluia. O que você está fazendo, meu irmão? Que tipo de oração, que tipo de louvor você está prestando diante do Senhor? Glória a Deus. Deus quer a sua obediência. Glória a Deus. Fala, Senhor, eu quero te obedecer. Diga, Senhor, eu quero te obedecer. Glória a Deus. Coloque em prática os ensinamentos de Deus, amados irmãos. Coloque em prática aquilo que o Espírito Santo te ensinou. Coloque em prática aquilo que Deus tem falado contigo, o Espírito Santo. E outro ponto importante nesta noite, amados irmãos, é estarmos a serviço do Senhor, é estarmos em obediência a Deus, estamos consagrando nossas vidas. Meus irmãos, naquele dia muitos vão falar Senhor, Senhor, e o Senhor vai falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Amados irmãos, sobre a minha e sobre a tua vida, nós temos que manter as couraças da justiça, a retidão diante de Deus. Temos que estar blindados pelo poder do Espírito Santo e obedecer a palavra do Senhor. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Aleluia. Diga para o teu irmão, apressa-te. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, tópico 2 desta mensagem, eu quero trazer um homem chamado Eliseu. Glória a Deus. Eliseu, amados irmãos, foi um homem que, segundo a Bíblia, no Antigo Testamento não existiu nenhum homem com a unção do tamanho de Eliseu. Tanto Eliseu, eu vejo dois homens biblicamente usados por Deus, tanto Eliseu como Moisés. A Bíblia diz que Eliseu tinha tamanho tal que quando Eliseu morre, colocado na sepultura, a Bíblia diz que depois de algum tempo eles pegam um morto, abrem a sepultura de Eliseu e jogam o corpo do morto sobre os ossos de Eliseu e o morto volta a ressuscitar. Até mesmo depois da sua morte, você vê uma unção extraordinária na vida de Eliseu. Amém, Jesus. Meus irmãos, o homem tinha tanta unção que ele orava. Uma vez um rapaz foi cortar uma lenha e o machado caiu no fundo do rio. A Bíblia diz que ele ora e o machado sobe e flutua. Amém, Jesus. Então o homem tinha realmente muita unção, o profeta Eliseu. E algo que nos chama a atenção, amados irmãos, em Eliseu, é que Eliseu ele tinha fome e sede de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eliseu tinha fome e sede de Deus. Você tem fome e sede de Deus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus já falou que vai te usar, meu irmão. Se Deus falou, apressa-te, porque Deus tem pressa em te usar. Glória a Deus. Amados irmãos, e esta passagem em Eliseu, nós vamos ver uma história muito interessante que aconteceu com Eliseu e Geazi. Amados irmãos, o rei da Síria, Ben-Hadad, a Bíblia diz que ele era o inimigo de Israel, o rei da Síria. E Ben-Hadad, ele conspirava contra Israel. Ele falava assim, tal dia, tal hora, vamos fazer uma emboscada e vamos capturar o povo de Israel. Mas existe um homem que vivia no Espírito de Deus. Ele era guiado pelo poder e pelo fogo de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito de Eliseu ia até onde o rei está. E a Bíblia diz que ele ouvia e via todos os planos do rei da Síria. Então ele ia lá e comunicava-se ao rei de Israel. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia fala aqui, que Eliseu via aquilo que o rei planejava dentro do seu aposento contra o reinado de Israel. É muito forte, né, meus irmãos? E aí ele foi, Eliseu via, porque ele ia em espírito. O espírito dele enxergava, o espírito era vivo.
E ele ia em espírito ao aposento do rei. E quando ele ia ao aposento do rei, ele via os planos e contava ao rei de Israel. E ali o rei Ben-Hadad falava assim: mas o que está acontecendo? Que há algum espia entre nós, alguém está entregando nossos planos. Aí falaram para o rei: não, ninguém está entregando. Há um homem chamado Eliseu. E esse homem Eliseu, ele que está entregando seus planos. É ele que está vendo tudo. E a Bíblia diz que esse Ben-Hadad levanta o seu exército assírio e vai até a cidade onde Eliseu estava. E a Bíblia diz que Ben-Hadad cerca aquela cidade para pegar Eliseu, para capturar Eliseu. Mas ele não mandou um, ou dois, ou três, não, meus amados irmãos. Ele manda um exército inteiro contra Elias, contra Eliseu. Um exército só para capturar um profeta. E a Bíblia diz que Geazi, logo à madrugada, ele levanta, acorda, ele sai, e quando ele, pela madrugada ainda, ele olha aquela cidade toda cercada. Meu irmão, e ele começa a se apavorar, Geazi, e ele volta até Eliseu e fala: meu Senhor, eu não deixo de falar o que está acontecendo. A cidade está cercada, tem muitos cavalos, tem muitas carruagens, eles vão nos capturar. E Eliseu olhou para Geazi. Pergunte-me qual foi a reação de Eliseu diante de Geazi. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eliseu só faz uma oração: Senhor, abra os olhos deste moço para que ele veja. Aleluia. Deus abrirá os seus olhos, meu irmão. Não temos cavalos, não temos carruagem, não temos o exército. Deus é contigo. Aleluia. E Geazi viu e olhou e viu que era maior que estava com eles do que o exército assírio. E sabe o que Geazi viu? Cavalos e carruagem de fogo, um exército celestial que rodeava aquela campina e todo aquele exército assírio. Mas agora nós vamos ver que Eliseu podia só dar uma ordem para aquele exército. Um só anjo tem poder de matar 180 mil soldados. Nós vamos ver no Antigo Testamento que um só anjo, não teve que ser naquele livro lá, ele matou 180 mil soldados. Imagina agora um exército de carruagem de fogo, um exército agora de anjos, um exército celestial. Na sua vida tem um exército celestial. Deus manda o seu favor nessa noite. Não temas, não tenha medo. Começa a dar ordem ao seu respeito. Irmão, não deixe o inimigo te aprisionar, não deixe o diabo te pegar, mas dá uma ordem ao céu, ao seu favor. Me pergunte o que Eliseu fez. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eliseu simplesmente ele orou a Deus e falou: Senhor, vira este exército com cegueira. E a Bíblia diz que todo o exército assírio ficou cego. Todos no exército, todos os soldados. Agora Eliseu chega diante dos soldados. Fala: a quem vocês estão procurando? A Eliseu. Faz o seguinte, segue-me, porque eu sei aonde está esse Eliseu. E a Bíblia nos relata que um exército de soldados cegos começaram a seguir Eliseu. E Eliseu foi andando por alguns quilômetros da onde ele estava até a cidade de Samaria. E ali ele entrou dentro da cidade, levou todos os inimigos, chamou o rei de Israel e falou: aqui está o exército inimigo. Aleluia, Jesus. E o rei pergunta a Eliseu: Senhor, o que devemos fazer com esses exércitos? Poder destruir ou fazer o quê? Eliseu falou assim: manda-os sentar em grupos e sirva pão e água a eles. Aleluia, Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Aleluia. Glória a Deus. É tempo de plantar paz, é tempo de plantar a palavra, é tempo de plantar a unção de Deus. Aleluia. E olha o que eu vou dizer nessa noite:
noite, meus amados irmãos, olha que lindo. A Bíblia diz que eles comeram, beberam, se fartaram, e desde aquele dia nunca mais perseguiram o exército de Israel. Não foi pela espada, não foi pela guerra, mas foi pela sabedoria e foi pela misericórdia. Nós vamos ver que essa passagem, irmãos, se replica, se repete novamente quando Jesus está lá no monte do Getsemane orando, e de repente vem Judas e Pedro pega na sua espada e arranca a orelha de Malto, e ali Jesus pega a orelha do soldado, cola novamente e fala: Pedro, guarda a espada, aquele que fere com ferro será ferido. Você não sabia, Pedro, que eu podia orar ao meu Pai, ele vinha legiões de anjos aqui para me guardar? Glória a Deus, aleluia. Mas Jesus não estava ali para ser um revolucionário, um matador, mas estava ali para dar o seu sangue pela humanidade. Glória a Deus. Assim como naquele tempo de Eliseu eles deram pão e água, Jesus estava ali para servir o homem, o seu sangue e a sua carne com comida e com bebida. Glória a Deus, aleluia. Você tem um alimento espiritual, que é a paz de Deus sobre a tua vida. Você não foi chamado para fazer guerra, não foi chamado para lutar, mas foi chamado para apaziguar, para trazer o pão vivo, para trazer o pão vivo para os seus parentes, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para que este pão vivo ele possa ser verdadeiramente alimento para quem você ama, para os seus inimigos, para aqueles que falam mal de você. Este é o pão vivo, é Jesus, e Ele está na sua vida, e você tem se alimentado dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tópico 3, o trem da vida. Preste, meu irmão, você está no trem da vida. Existe um trem chamado o trem da vida, e nós estamos em um vagão. Existem vários vagões. E eu comparo, irmãos, que este trem, você está no vagão, e esse trem, cada estação ele vai parar, ele vai descer pessoas e vai subir pessoas, ou seja, pessoas vão te encontrar. Quando você era criança, o vagão da vida, você estava no vagão da vida, esse vagão, esse trem que estava te levando. Os seus avós já desceram algumas estações atrás. Quem não tem pai, o seu pai ou sua mãe já se foram, os seus bisavós. Os seus filhos vieram, entraram no vagão da sua vida. Você está no trem, mas os seus filhos entraram. Amados irmãos, daqui um dia você vai descer do vagão. Vai chegar o seu tempo, a sua parada, a sua estação. Amém, Jesus. E eu digo algo, meu irmão, se você está nesse vagão, eu digo que esse vagão é o vagão da esperança. Glória a Deus. Os que entrarem vão escutar a esperança, que um dia eles vão descer daquele vagão, mas eles vão levar a esperança que é Cristo no coração. E quando você descer, eles vão falar: aquele homem carregava Jesus, a esperança, ele deixou a esperança conosco. Muitos passaram por esse vagão da vida. Brigham, John Wesley, Jerônimo Savonarola fizeram a diferença, porque no vagão da vida onde eles estavam tinha esperança, tinha Jesus. Meu irmão, no vagão, na sua comunidade, na sua família, traga esperança para os que entram, os que vão vir e para os que vão sair de dentro deste vagão. E carrega a esperança contigo, porque um dia você vai deixar o vagão. Glória a Deus, amém, meus queridos. É lindo isso, né, meus irmãos? Glória a Deus, nós estamos carregando essa esperança, esse Jesus maravilhoso dentro de nós, aleluia. Amados irmãos, apressa-te. Olha o tema dessa mensagem nessa noite. Nós estamos vendo os sinais da vinda de Jesus. O fim do mundo está próximo. O reino de Deus está prestes a ser estabelecido sobre a terra. Glória a Deus. Olha o que eu vou falar, meus irmãos. Há sinais da vinda de Jesus nos últimos dias, nos últimos tempos. Nação contra nação, pestes, doenças, terremotos. E algo que nos chama mais
Atenção nessa noite. Eu quero trazer em Apocalipse, capítulo 16, versículo 12. Abram comigo no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 12. Eu vou provar para os irmãos nessa noite algo muito forte está acontecendo nesses últimos dias. Olha o que a palavra de Deus diz, meus amados irmãos. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse os caminhos dos reis do Oriente. Deixa eu falar algo para os irmãos nessa noite. Vocês podem entrar na internet e analisar o rio Eufrates. O rio Eufrates tem se secado. O rio Eufrates não se secou, mas o rio Eufrates está se secando para preparar caminho para os reis do Oriente. Hoje Israel está numa guerra muito forte contra a Síria, contra o Irã e contra outros países do Oriente Médio. E próximo está a vida do Senhor. O rio Eufrates, então, isto é um dos grandes sinais, o rio Eufrates secando. Porque no tempo do fim, a Bíblia vai falar que o rio Eufrates se secou para preparar caminho para os reis do Oriente. Meus irmãos, tem crente que não vem para oração, tem crente que falta culto, que vem uma vez por mês. Meu irmão, se esse povo soubesse como perto Jesus está voltando, eles apressariam seus pés para oração, para jejum. Senhor, meu Deus, peça a Deus, meus irmãos, não deixe esses crentes perecerem. Peça a Deus todos os dias na oração. Desperta o teu povo, Jesus, desperta o teu povo, Senhor, para que eles venham entender que o tempo está próximo. Aleluia. Meus irmãos, e olha o que eu vou falar para vocês nessa noite. Glória a Deus. Vocês sabem o amor? O amor, amados irmãos, a Bíblia diz também uma profecia de Ezequiel. Ezequiel 47. Senhor, glória a Deus. Em Ezequiel 47, meus irmãos. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que o mar morto, nos últimos dias, eles darão água que se cobrem ao tornozelo. Depois o profeta caminhava, as águas se davam no joelho. Depois caminhavam, as águas se davam nos ombros. E depois aumentavam-se aquelas águas do mar. E as pessoas, ele não podia atravessar andando, senão a nado. Agora preste bastante atenção nessa noite que eu vou falar para os irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Tem os bolões. Hoje nós vamos ver diversos, centenas e milhares de buracos que têm nascido no Mar Morto. E isso nunca aconteceu há 50, há 30, há 20 anos. Aliás, tem quase 20 anos que os bolões têm surgido sobre o Mar Morto, com águas potáveis. Ou seja, um lugar onde não tinha vida era morto. Você sabe por que o mar chama-se Mar Morto? Porque no tempo de Sodoma e Gomorra, quando Deus destrói Sodoma e Gomorra, tinha um mar ali que era um mar saudável. Então aquele mar que cobria ali Sodoma e Gomorra ficou também amaldiçoado, e ali passou a ser um lugar amargo, onde as águas são amargas, aonde ninguém se pode beber daquela água, não tem vida, não tem peixe. Mas Deus promete nos últimos tempos, como tem Ezequiel 47, do 6 ao 8, que as águas ficarão saudáveis. Glória a Deus, nós estamos vendo o acontecimento. Isso, os bolões, esses buracos com águas potáveis, é um sinal da vinda de Jesus. Glória a Deus. O Senhor está próximo, às portas Ele está, e o povo ainda não despertou, o mundo não se desperta, a igreja não ora, o povo não tem vontade, nem fome, nem sede de Deus. Por quê? Porque não se apressa, não paga preço, não ora, não jejuma. Mas nós somos um povo nessa noite diferente, nós estamos aqui nesta noite, nós temos pressa. Aleluia. Aleluia. Nós
Nós temos pressa para voltar para casa. Nós temos pressa para voltar a Deus. Nós temos pressa para voltar para papai, entrar na nossa mansão celestial. Deus tem uma mansão celestial para mim, e Deus tem uma mansão celestial para você. Oh, glória! Aleluia! Irmão, lá no mundo, irmão, deixa o mundo, esquece, meu irmão, irmão, as coisas da terra. Olha para o céu, aleluia! Pede para Deus abrir os seus olhos espirituais. Maior é o que está em você do que o que está no mundo, meu irmão. Glória a Deus. Nós falamos o estudo bíblico da imagem do sinal da besta 666. E se a igreja realmente for meio tribulacionista, ou seja, passar por uma parte da grande tribulação, eu creio que vai passar. Muitos vão perder a salvação. Até os que se dizem cristãos vão perder a salvação. Esse povo que vive na politicagem, esses pastores que pregam política em cima do altar e trazem políticos para falarem de política em cima do altar. Porque o anticristo vai ser um líder político e um falso profeta um líder religioso. E os dois andarão junto como em casamento, os dois andarão junto. O espírito do falso profeta é o mesmo que está também no anticristo. Eles estarão sendo operados pelo poder de Satanás. Então, amados irmãos, eles vão trazer um sistema econômico sobre a terra. Ninguém compra, ninguém vende, senão aquele que não tiver o sinal da besta. Muitos falam assim: hoje eu não tenho tempo para ir para a igreja para servir a Deus. Eu estou cansado, eu estou gripado. Eu trabalhei tanto, eu estou cansado, eu trabalho. Meus irmãos, se você troca um culto por um trabalho, meus irmãos, está trocando Jesus por causa de uma mão de obra. Você acha que nos últimos tempos, que a Bíblia diz assim: aquele que não tiver a marca, o sinal da besta na sua mão, na sua testa, não poderá comprar e nem vender. Esses crentes que vivem de trabalho, por causa de uma chuva ou de uma gripe que não vai vender, você acha que eles não vão dar a mão para ser carimbada pelo anticristo? Não, isso é simplesmente um sinal, não tem nada a ver. Eu não vou morrer de fome, nem minha família. Está aqui, carimba. Mas a Bíblia é bem clara, meu irmão. Aquele que recebeu o sinal da besta, ele beberá do cálice da ira de Deus sem mistura, e será atormentado dia e noite diante de Deus e dos seus santos anjos. Aleluia, Jesus. Mas nós que estamos vivos com o Senhor, nós que aceitamos a Jesus, mas você que ora, você que tem esperança no céu, na glória eterna, na cidade celestial, você não vai abrir mão da tua salvação, você não vai se contaminar com este mundo, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Amém, meus queridos irmãos? Deus abençoe a cada um nessa noite. Fique de pé, quero orar por você.